poderia passar esse link para o meu aluno que está fazendo o mestrado dele numa área correlata para ele participar também? Pode, mesmo pode. que ele não se manifeste? Tá, obrigada. Bom, acho que vocês receberam também a notificação, né, de que estamos gravando a reunião. Depois a reunião vai pro YouTube, tá? Vou aceitar aqui também, tem mais gente entrando. E aí logo a gente começa a apresentação. Hoje é a terceira reunião, então, do GTCR. E a gente vai dividir essa reunião em 3 momentos. Uma é um debate sobre a constituição desse grupo de trabalho. O segundo momento é um cronograma das reuniões até 2023, que a gente quer dar um panorama, assim, né, para todos terem uma ideia de como que a gente vai organizar as reuniões. E a terceira parte é um debate sobre o primeiro evento de participação que a gente chamou de Diagnóstico POA 2030. Então, eu vou começar por essa parte que é uma discussão. Eu acho meio... Assim, tô um pouco chateada que não estão todos os representantes das regiões de planejamento, porque é um debate que perpassa, né, a decisão desses representantes também na constituição do grupo, mas vamos lá. Então, assim, de acordo com a instrução normativa de 2021, e esse item não mudou nessa última revisão que a gente fez e que vai ser logo publicada, esse grupo de trabalho ele é composto primordialmente pelos 8 representantes das regiões de planejamento, pelo representante do orçamento participativo, que também é representante no conselho, e demais integrantes que tiverem interesse em participação no grupo. A instrução também, né, coloca quais são as atribuições desse grupo de trabalho, que é discutir, propor e opinar sobre os temas relativos à revisão do plano diretor, emitindo pareceres conjuntos, quando for o caso, conforme o cronograma a ser estabelecido. Então, vai envolver a avaliação dos resultados consolidados pela coordenação técnica, vai envolver proposta de soluções para os diversos temas que vão ser debatidos e recebimento e apresentação de propostas oriundas da sociedade, das quais os representantes das regiões de planejamento são porta-vozes, né, digamos assim. Então, eles também participam e apoiam a realização dos processos colaborativos, que muitas vezes vai ser nas próprias regiões de planejamento ou não, mas é importante que os representantes nos participem, né, dessa organização e colaborar na mobilização da sociedade, principalmente em cada uma das suas regiões, para que a gente consiga elaborar essa leitura comunitária a partir das demandas das comunidades. Então, o que a gente queria trazer hoje para debate? A gente queria trazer para debate se seria interessante a gente agregar novas representatividades, porque a gente sabe que, além dos representantes, né, oficiais, digamos, eleitos das regiões de planejamento, pode ser que seja interessante, foi uma coisa que nós pensamos, agregar novas representatividades como delegados das regiões, conselheiros das regiões do orçamento participativo, representante de algumas associações de bairro, e eu botei ali uma interrogação porque seria entre outros. Só queria fazer um parênteses que eu acabei de me dar conta. Nós temos uma nova integrante da coordenação do grupo de trabalho, né? Eu sou a coordenadora desse grupo, dentro da coordenação técnica, né, da revisão do plano diretor, e a Natália, que está aqui, eu vou até parar de compartilhar minha tela para a Natália se apresentar melhor. Peraí, deixa eu ver como é que eu faço para parar de compartilhar. Cadê a Natália? Olá, aqui. Então, eu queria apresentar a Natália para vocês. Ela também faz parte da diretoria de planejamento urbano. Ela trabalha atualmente com regularização, no setor de regularização fundiária. Não sei se tu quer se apresentar, Natália. Sim, posso me apresentar. Estou chegando agora na coordenação de planejamento urbano. Na verdade, estou retornando, porque eu fazia parte da coordenação, aí depois eu estive um tempo na coordenação de gestão e monitoramento urbano, e agora eu estou retornando.
Estou trabalhando com a Simone também, que está aqui na reunião conosco. A gente está trabalhando na aprovação dos projetos de regularização fundiária e estamos integrando esse grupo, né, de consultivo das regiões de planejamento, enfim, e vamos direcionar nosso trabalho nessa área, né, da participação social dentro do plano diretor. Né, Isso, se a Simone também quiser se apresentar, eu sei que ela está com probleminhas de câmera, mas se quiser se apresentar, Simone, fica à vontade. Oi, gente. Estão me escutando? Sim. Eu sou Simone Madeira, estou na área da regularização fundiária ali dentro da nossa diretoria de planejamento urbano. Vou, junto com a Renata e com a Natália aqui, ajudar aqui na organização desse trabalho da revisão do plano diretor, tá? Aqui junto com os grupos, tá? Eu e a Natália, paralelamente, a gente também está atuando, eu um pouquinho mais e a Natália um pouquinho menos, mas ao mesmo tempo a gente vai se dividir as tarefas, né? A gente está com um problema de técnicos, arquitetos ali no nosso quadro de servidores, então a gente está acumulando funções e vamos atuar então nessas duas frentes de trabalho, assim, né? Vamos atuar aqui nas oficinas, nas organizações dos seminários e vamos atuar também nas análises dos projetos de regularização fundiária ali da diretoria, tá? Era isso, gente. Prazer aí estar aqui com vocês. Eu não vou poder participar de todas as reuniões, mas sempre na medida do possível vou tentar me fazer presente, tá bom? Tá certo. Obrigada, Simone. Eu vou voltar para a apresentação. Eu vi que o Gomes está com a mão levantada. Eu vou voltar para o slide que a gente estava e vou abrir para que vocês comecem a se manifestar em relação a essa ideia que a gente trouxe das novas representatividades. Pode falar, Gomes. Cliquei sem querer. Pode prosseguir, por favor. Tá certo. Bom, mas eu acho que agora é o espaço mesmo de vocês, principalmente os representantes das regiões de planejamento, se manifestarem sobre essa questão. Vocês acham interessante a gente agregar novas representatividades, fazer o convite para alguns delegados específicos ou para algumas associações de bairros específicas de cada uma das regiões? Eu queria muito que o Emerson estivesse presente, eu vou tentar falar com ele, né, para ele se fazer presente também, porque eu acho que talvez seria interessante ter conselheiros do orçamento participativo aqui presentes. Então, este é o momento para a gente discutir sobre esse assunto, porque logo em seguida a gente vai mostrar o cronograma das reuniões, a gente vai ter que começar a adentrar nas temáticas mesmo da revisão, né, e na organização dos processos participativos. Por isso que hoje digamos que é a última reunião introdutória desse GT, já é a terceira. Nem todos os participantes das regiões de planejamento estão se fazendo presentes, né? A gente já criou grupo de WhatsApp, a gente já criou evento em agenda, a gente mandou e-mail. Então, eu queria também perguntar para vocês, participantes, se tem alguma outra forma que vocês acham interessante de a gente tentar chamar mais gente para participar do GT. Alguém quer se manifestar? Pode falar, Felisberto. Estão me ouvindo? Sim. Não, eu acho a inclusão de novas pessoas para participar das oficinas, mas é importante nesse primeiro momento retornar aqueles que participaram daquelas oficinas em 2019, né? Queria colocar isso porque foram pessoas que participaram e tiveram atuação, tá? E aí, a partir daí, sim, penso que agregar novas pessoas e também os movimentos sociais, né? Que é importante a gente agregar os movimentos sociais, que é também. E agregar os conselheiros, o orçamento participativo, eu acho que é uma medida
para lá de atrasada, né? Mas nunca é tarde para se agregar os conselheiros do AP, né? Então é isso, por enquanto é isso. Parabéns pela exposição, viu? Felisberto, então, só me esclarece. Tu concordas que é importante a gente agregar os representantes das regiões de planejamento, do orçamento participativo, né, os conselheiros, e sobre as oficinas de 2019, os participantes são os atuais representantes no conselho, certo? Então... Não, eu tenho uma listagem das pessoas que participaram naquela época. Então é importante que essas pessoas tenham retorno, né? Porque elas que fizeram todo aquele mapeamento, deram opinião, opinaram, participaram, apresentaram ali na Câmara de Vereadores. Estou falando da RGP1, né? Então, não, o que eu ia complementar é o seguinte: primeiro, uma coisa é a constituição deste grupo de trabalho, né? Das reuniões periódicas que a gente está realizando, de 15 em 15 dias, que eu acho que poderíamos agregar mais pessoas que possam, digamos assim, aumentar a representatividade das regiões, tá? Então, por isso que a gente pensou em alguns delegados, por isso que a gente pensou em, de repente, alguns representantes de movimentos sociais, associações de bairro, nesse sentido. Agora, sobre o pessoal que participou das oficinas de 2019, a gente está prevendo um evento devolutivo, né? Que é isso que a gente também vai discutir na terceira parte dessa reunião. Eu entendi, Renata, só que eu acho que tem que ter um acúmulo, né? Então, eu acho necessário participar, pelo menos desses GTs agora, pessoas que tenham um acúmulo e tenham participado, né? Porque senão vai ter que retomar várias explicações, pelo menos essa é a minha avaliação nesse momento. Posso estar equivocado, né? Sim, porque a RGP1 já indicou a Cinirane, hoje ela teve problema, porque ela está em 1000 atividades, mas eu tenho mantido contato com ela e falta agregar um nome. Nós estamos definindo na RGP1 outro nome. Tá? Sim, isso que eu ia sugerir, então. Eu acho que, por exemplo, os representantes das regiões de planejamento podem convidar, aí a gente pode definir, digamos, um número X de delegados, que eu chamei de delegados, mas podem ser de representantes das suas regiões para também participarem do GT. O que é muito importante, Felisberto? Esse GT, ele acontece quinzenalmente e ele vai ser base para a gente construir um penso, digamos assim, em relação a diversos assuntos relativos ao plano diretor. Então, é importante que a presença seja contínua e constante, tá? Isso está previsto também na instrução normativa. Não adianta uma pessoa estar numa reunião e vir daqui 2 meses de novo participar da reunião. O que a gente entende que é importante é que a pessoa participe das reuniões quinzenalmente. Então, essas indicações tem que ter essa questão por trás, digamos assim, né? Entendi, perfeito. Não, exatamente por isso. Tem que ser pessoas que vão participar continuamente. Então, acho que vale cada um dos representantes das regiões de planejamento pensarem sobre isso, se acham que as pessoas vão ter disponibilidade, né, para integrar o GT e participarem com frequência das reuniões. Eu queria conversar com o Emerson sobre isso, se ele acha interessante a gente convidar os conselheiros do AP e se eles vão poder, né, participar dessas agendas. Isso que é importante. Pode falar, Adroaldo. Não, eu acho que dentro dessa ideia, dessa proposta, o que vai começar a atrair mais participantes vai ser quando a gente fizer as reuniões lá na região, né? E lá vão ser convidados todos, delegados, certamente, né? Moradores e representantes de instituições. Então, claro, a gente sabe que o tempo agora começa a correr, certo? Mas eu acredito que essa nossa reunião aí no meio da tarde, realmente, os que vão participar são aqueles que hoje já vêm acompanhando e vão ter que ser os multiplicadores, né? As pessoas que vão incentivar a participação maior da comunidade. Desculpa. Vocês acham que se a gente
colocasse essa reunião em outro horário, poderia ser que fosse mais fácil de ter mais representantes participando? É que a terça-feira, Renata, ela é cheia. Nós também nos reunimos aqui um pouco mais, entendeu? Lá o AP também, quando tem as reuniões também é na terça. Eu não Sim, sei não, poderia ser outro dia da semana também. Não sei se ela não vai ajudar num outro dia, não sei, o Felisberto aí também tem conhecimento bastante dessa... Eu já me programei para as terças-feiras nesse horário, né? Então, eu me comprometi com esse horário, né? Sim. Então, eu acho que se mudar a data para mim vai ser complicado, né? Eu estabeleci um calendário mais ou menos até o fim do ano, né? Das terças-feiras está aqui nessa reunião das 16 às 17h30. Mas, se a maioria decidir mudar, eu vou ter que ver como me adaptar com isso, né? É isso. E não, foi um questionamento mais para entender pelo que o Adroaldo tinha comentado, né? Quer ver, Felisberto? No nosso caso, Renata, a nossa reunião do CMDUA ainda é também virtual. Então, onde a gente estiver à tarde, vai continuar, né? O AP já é presencial, entende? Então, a pessoa que participar de uma reunião dessa virtual, ele certamente vai ter dificuldade para se deslocar lá para a reunião do AP, certo? Quando tiver coincidir no mesmo dia, na mesma tarde, né? Então, são coisas que a gente, eu acho que teria que conversar, lá na reunião do quadro, ver quais os conselheiros que estariam, nesse momento, interessados e disponíveis para as próximas reuniões a gente ir, né, aumentando esse número de participantes. De qual fórum, Adroaldo, tu está falando? Estou falando do AP agora. Sim. Do COP, o Emerson do Conselho entrando. do AP. Do Conselho do AP. Hoje eles têm reunião. O bom seria, eu sugiro, Renata, é que pudesse pedir junto à secretaria lá do AP para que vocês pudessem ir no AP e apresentar. É uma sugestão, né, que eu dou, né? O Emerson pode intermediar isso. Não sei se Sim, o Emerson agora o entrou. Emerson entrou aqui. Oi, Emerson, boa tarde. Estávamos falando de ti. Tu está nos escutando? Acho que o Emerson não está nos escutando. Bom, mas eu acho que é uma boa ideia, Felisberto, sim, falar com o pessoal lá do AP e a gente levar uma apresentação e um convite, né, para que eles participem. Então, acho que é uma... porque aí formaliza, né, Renata? Aí entra como por dentro do processo, né? Então, fica mais, vamos dizer, se torna formal esse convite, né? Uma sugestão, tá? Obrigado. Tá certo. Então, assim, eu acho que alguém mais quer se manifestar em relação a isso? Algum outro representante das regiões de planejamento ou não quer dar uma opinião sobre o assunto? Sobre o tema, sobre o debate? Oi, boa tarde. Oi, Gomes. Eu tô com uma série de dúvidas, assim, eu não tenho uma posição formada, por isso que eu estou quieto, escutando, tentando achar um caminho aí para ver. Num primeiro momento, eu achava que o grupo esse núcleo, a partir dos conselheiros das regiões, teriam uma tarefa importante de agregar as representações da cidade, as representações das comunidades, né, na discussão da revisão do plano diretor. E os próprios conselheiros do OP seriam encontrados nas comunidades, né, nas suas origens, no seu lugar de, digamos, original mesmo, né, propriamente dito assim. E eu estava levando mais fé sobre isso, mas eu estou sentindo que a gente está com uma certa dificuldade de startear o processo. Né? Primeiro movimento que eu imaginava que a gente precisa fazer é retomar
essa questão aí que o Felisberto colocou, de retomar aquela leitura primeira que se fez da cidade, das regiões, naquelas oficinas, lá de 19 ainda, né? Seria a primeira coisa, retoma, que o material que vocês prepararam está muito bom, está no site, está ali, dá para todo mundo ali, tá bacana. E fazendo para startear o processo mesmo, daí ver como é que vai ser a motivação da participação das próprias comunidades, né? Porque nós não temos, assim, registro. O que nós estamos fazendo é uma coisa nova. Eu participo, eu acho que é o terceiro revisão de plano diretor que eu participo, o de 99, ali, 2000, eu participei bastante, e foi longo, né? 97, 98, a gente já estava discutindo isso dentro do próprio conselho, eu era do conselho na época pelo DEMAB, e longe, mas muito longe, assim, de ter uma participação, como agora está se abrindo para as comunidades participarem e pegando os vetores aí, que são os conselheiros do plano diretor, tanto os regionais como das entidades mesmo, né? Que tá tudo aberto para nós participarmos. A proposta está colocada na mesa. Está faltando meio que uma resposta nossa, né, dos conselheiros, de organizar. E eu estou vendo o quanto que está difícil isso, né? Eu estou com algumas ideias aí para startar esse processo, mas, assim, bem difícil. Nós temos um pouco aí de efeito da pandemia ainda, uma dificuldade muito grande de reunir as pessoas. Parece que as pessoas mantêm bastante medo, e é verdade, todo dia a gente sabe de um conhecido ou outro que que está pegando ainda esse vírus e tal, né? Mas a gente vai ter que superar isso aí, superar essas coisas. Acredito ainda que, originalmente, os conselheiros regionais que vão colocar a proposta de revisão do plano diretor dentro das suas regiões, né, com as características próprias aí de cada região e a capacidade de mobilização que cada um poderá ter nesse processo. Tá? Mas, em princípio, é isso. Então, Gomes, seguinte, eu acho que faz sentido isso que o Felisberto e tu comentaram agora, de que a gente precisa desse primeiro evento de retorno às comunidades para motivar e engajar, né, o pessoal. Mas eu acho que talvez seja interessante a gente agregar neste grupo de trabalho os conselheiros do orçamento participativo. A gente pode fazer um convite, digamos, para eles. Por quê? O que eu entendo? Claro que vocês são representantes de toda a região de planejamento, mas eu acho que para a gente conseguir chegar, às vezes, em alguns outros bairros, é importante a gente conseguir ter mais braço, digamos assim, né, também para a divulgação dos eventos, para colaboração na organização. Então, a minha sugestão aqui, né, e foi o motivo porque a gente começou a pensar nessas novas representatividades aqui no grupo de trabalho, é para ter mais braço mesmo, para alcançar mais gente dentro das regiões, tá? Esse é o meu questionamento também para vocês. Se a gente pode continuar, digamos assim, pensando, ou esperar que outros conselheiros também se manifestem, porque até agora foram vocês três, né, Adroaldo, Felisberto e Gomes, que se manifestaram, mas se não, a gente faz, assim, uma pequena votação de se vocês acham que sim ou que não, a gente pelo menos chegar nos conselheiros do orçamento participativo e fazer esse convite, porque eu acho que seria interessante no sentido de espalhar um pouco mais, né? E agregar mais. É isso. E agregar mais indivíduos sociais aí e tal, né? Eu acho que pode ser, estou pensando alto, assim, não tem uma posição. É novidade para mim isso aí, é a entrada. Eu acho que a gente pode deixar um tempo, o Felisberto quer falar também. Renata, eu gostaria duas observações. O Emerson quer falar um pouquinho, quem sabe tu deixa, Felisberto, depois a gente fala. Eu tentei falar com o Emerson, ele não respondeu até agora, Gomes, então vamos deixar o Felisberto. Mas ele estava pedindo agora. Ele estava pedindo, eu não ouvi. Eu estou manifestando, não sei se está saindo som aí para vocês. Agora está sim, Emerson. Bem, em relação ao OP, eu acho que tem que haver essa reunião com os conselheiros do OP, com o COP, Conselho do Orçamento Participativo, tá? Eu acho que o OP ele pode ser um suporte para as regiões de planejamento, né?
mas também ele não pode tomar o espaço da região de planejamento, né? Dentro desse sentido. Pode ser um suporte, pode ser uma parceria para agregar convite às comunidades, tá? Pode ser um suporte para a região de planejamento, tá? Mas não pode tirar o protagonismo da região de planejamento, tá? Acredito que no COP já dá para ter esse entendimento, né, nessa reunião, que é provável, né, que vai acontecer junto ao COP, né, através do representante do OP. Dá para fazer esse convite para agregar a participação junto às regiões de planejamento. Tá? Nesse sentido, eu sou de acordo, né? Podemos tirar o protagonismo dos conselheiros regionais. Isso aí. Obrigada, Emerson. Concordo contigo, claro, o protagonismo é total dos representantes eleitos das regiões de planejamento. E seria justamente isso, assim, a gente conseguir disseminar mais o conteúdo e as chamadas e os convites através dos membros do orçamento participativo. Quer falar, Felisberto? Não, duas observações. Reforçar aquela primeira observação, que aquelas pessoas que participaram da oficina lá em 2019 são pessoas que estavam esperando o retorno, né? E aí vem a pandemia e a gente não pôde ter um retorno. Então, elencar essas pessoas e convidá-las a participar pode ser uma tarefa conjunta da coordenação do GT com os conselheiros regionais. É uma sugestão que eu estou dando. Eu, como conselheiro da RGP1, eu tenho uma relação muito estreita com os conselheiros do AP, o Júlio e o Márcio. Então, todas as questões que nós tratamos da região aqui do centro histórico e os demais bairros que compõem o centro, nós temos trocado ideias. E todo aquele material, inclusive os 2 vídeos que eu já disponibilizei no próprio grupo do AP do centro, né? E vou disponibilizar agora na temática para motivá-los, né? Então, a Marivânia também, que é da Associação dos Moradores do Centro, comunitária dos moradores do centro, a gente estreita as relações. E com algumas lideranças comunitárias, como o assentamento 20 de novembro, a Casa Rosa, o pessoal da Arevipa, né? O pessoal que eu conheço, que tenho relações há muito, e são delegados do AP, e são tanto delegados também da região de planejamento. Então, pelo menos com relação à região centro, nós temos feito isso, né? Então, independente disso, tem pessoas que se agregaram, que não são delegados, mas que se agregaram porque ouviram falar e vieram participar. É difícil se reunir. O Gomes tem razão, a pandemia cria uma certa barreira da participação presencial, né? As pessoas ficam meio temerosas, mas eu sugiro que pudesse pensar num evento, num espaço aberto, né? Nas regiões, para que a gente pudesse motivar. É uma sugestão. Te lembra que eu sugeri, Renato, que pudesse fazer uma reunião no Parque Farroupilha, como nós fizemos lá logo no início da minha gestão na RGP1, que nós fizemos o evento no espaço público, né? Então, é uma sugestão para que a gente possa agregar pessoas, né? E também agregar, nesse momento, um evento cultural, porque isso sempre atrai pessoas e as pessoas ficam interessadas. Claro que esse tema é árido, né? Não é uma discussão simples, né? Mesmo para nós que já estamos há anos aqui, a gente às vezes fica perdido, né? E precisamos nos capacitar cada vez mais para entender, né? Então, é isso. Eu acho que essas são as sugestões. Eu acho que estamos no caminho, né? Eu acho que tem que agregar os movimentos sociais, né? Mas aquela oficina lá de 2019, lá teve pessoas, por exemplo, na região do centro participaram 97 pessoas. Não são poucas pessoas, né, Renato? Então, ali tem pessoas que estariam motivadas. Então, né, eu não tenho essa listagem, infelizmente eu não tenho, vou ver se eu acho, e vou tentar chamá-los para uma reunião da própria região. Eu acho que assim, Felisberto, eu acho que são dois convites distintos, tá?
Eu acho que para os representantes do orçamento participativo, a gente pode fazer essa chamada para ser o nosso grupo, digamos, de apoio também na organização dos eventos participativos. E o pessoal que participou das oficinas, a gente vai fazer a chamada para eles participarem das próximas oficinas, que são momentos de participação e contribuição também. Porque 97 pessoas entrarem numa reunião do GT, eu acho que aí a gente fica bem complicado de manter o nosso, Não, concordo, nosso não trabalho. é isso. Eu disse assim, que nós poderíamos, uma sugestão, nós poderíamos fazer por regiões num primeiro momento. Sugerir. Também, claro. Nós temos 8 regiões. Então, reunir com esse grupo e a gente conversar sobre isso. Tá? Sim, eu acho que agora, depois, são 3 momentos essa reunião de hoje, tá? Eu não queria tanto me alongar nesse debate, porque eu acho que a gente ainda tem que falar de 2 questões bem importantes. Mas eu acho que sim, por exemplo, quando a gente for fazer os eventos, a gente tem a lista de presença, tá? De cada um dos eventos que foram realizados. Então, a gente vai fazer o convite direto para cada uma dessas pessoas, além de fazer pela região de planejamento, fazer pelos representantes do orçamento participativo, no momento de fazer convite para participação dos eventos, em geral, participativos, né? Mas, então, o que vocês acham? Podemos colocar como diretriz de que a gente vai, através do Emerson, pedir a participação numa reunião do COP, e falar com os conselheiros do orçamento participativo se eles podem ser nosso apoio, nossa ajuda, nosso braço direito nessa divulgação, nessa organização dos eventos também, e ver se alguém quer se somar aqui na reunião, ou a gente pode perguntar para o Emerson se ele quer ser nosso porta-voz ainda em relação a isso dos eventos. Vocês estão de acordo com isso? Assim, Renata, na verdade, queria só Sim. colocar assim em relação ao OP, tá? Eu acho que nós temos que propor uma reunião junto ao Conselho do Orçamento Participativo, onde se reúne todos os conselheiros e coordenação, e daí sim, dessa reunião sair com esse apoio, entendeu? Uhum. Apresentar a proposta de que o Orçamento Participativo vai ser um apoio para trabalhar a reformulação do plano diretor, tá? Então, daí fica mais fácil, entendeu? Tá. Daí já vai ser um lugar central onde vai estar todos os conselheiros do OP, de regiões e temáticas, né, onde vai ser divulgada essa proposta, entendeu? Tá bom, Isso. acho ótimo, Emerson. Uhum. Bom, Quer falar, Draldo? não, estou concordando com a Emerson. Muito bom. Tá, ótimo. Então, aí, a partir daí, a gente vai entendendo que outros tipos de participação a gente pode ter aqui no grupo de trabalho, mas eu acho que vamos nos manter, então, com essa formação original, tá? Dando prioridade para os representantes das regiões de planejamento e representantes do conselho em geral. Eu vou passar a apresentação aqui para a parte 2 da reunião de hoje, que é um cronograma das reuniões de 2022 e 2023, tá? A gente, como a gente apresentou há 2 reuniões atrás, a gente tem esse cronograma da participação do próximo metade, né, do ano de 2022 e metade inicial do ano de 2023, tá? Que são esses 6 grandes eventos de participação. Essa é a nossa linha base, tá? Da participação da população. Nada impede que outros eventos sejam agregados no decorrer do processo, tá? Claro que a gente precisa ter braço e gente para elaborar tudo isso, mas, de primeira, esses são os eventos que a gente imaginou para que a gente consiga ter um mínimo de participação no processo, um mínimo bem recheado já, né? Porque, em geral, são só audiências públicas, então a gente ainda recheou com oficinas, com conferência, com debates, enfim. Então, assim, este primeiro evento que a gente está prevendo para agosto se chama Diagnóstico POA 2030. Ele nos daria, né, essa finalização da leitura comunitária, juntando com as oficinas realizadas em 2019. O que esse evento vai nos ajudar a responder? Como que os cidadãos... vou voltar. Vem à cidade, qual é a visão da comunidade para esse reinício, né, de processo?
E o que a gente está prevendo nesse momento? Uma exposição de abertura e mais 9 exposições nas 8 regiões de planejamento, mais ilhas, tá? Que a gente sempre, a gente dividiu, né, nas oficinas de 2019, e a gente acha que é interessante continuar dividindo, porque são duas populações bem distintas, apesar de que todas as regiões têm muitos bairros, cada bairro tem muitas características próprias, mas por hora, né, o que a gente vai fazendo, isso foi combinado também com o Adroaldo, é pelo menos essas 9 reuniões, tá? Baseado nisso, a gente elaborou um cronograma geral das nossas reuniões do GT. O que acontece? O GT, essa linha representada, né, por essa linha laranja, ele perpassa todo o processo de revisão do plano diretor até a última audiência pública de apresentação, né, da minuta da lei que irá para a Câmara. Então, durante todo esse processo, o GT vai alimentar, né, todas as etapas, a etapa de leitura da cidade, que consiste no diagnóstico e na consolidação da leitura da cidade, vai alimentar as propostas, né, e vai alimentar a minuta da lei também. E no decorrer do processo vão acontecer esses outros eventos de participação que daí sim são abertos a toda a população das regiões. Então, o que a gente pensou para o cronograma das nossas reuniões do GT? Dividir em 7 blocos, tá? Os 4 primeiros vão fazer parte da etapa da leitura da cidade e os 3 últimos fazem parte da sistematização e propostas e da aprovação. Então, assim, a gente deu um nome a cada um dos blocos. O bloco 1 é a introdução, que é esse que a gente está hoje, que a gente está, né, começando a se entender dentro do processo. A gente já teve 2 reuniões, essa é a terceira e última, que seria da introdução, porque nas próximas a gente quer começar a entrar dentro da temática mesmo de avaliação do plano diretor, que a gente está prevendo 4 reuniões para esse bloco 2, que são as reuniões, né, a segunda reunião desse mês de julho e as reuniões que vão ser realizadas no mês de agosto. Para o bloco 3, a nossa ideia é começar a discutir os princípios e as estratégias, tá? Então, a gente vai começar a, digamos assim, esmiuçar o plano diretor mesmo e começar a adentrar nos debates. Além, né, de, em paralelo, sempre a gente está organizando os eventos de participação, que são aqueles que estavam lá naquela linha do tempo. Então, é um trabalho árduo, a gente vai sempre dividir a nossa reunião em 2 momentos, né? Um momento de realmente a gente tratar de assuntos mais, digamos, técnicos, que tem relação com a temática da revisão do plano em si, e os momentos que a gente vai ter o debate sobre os eventos de participação, tá? Então, essa é a ideia, sempre ter dois momentos na reunião, mas a gente não deixar de passar por esses temas que vão estar sendo trabalhados nesse grupo de trabalho, vão estar sendo trabalhados no grupo consultivo técnico e no grupo técnico operacional, que é com os representantes dos órgãos municipais. Então, por que a gente fez essa programação toda? Porque a gente quer que o trabalho seja elaborado de forma conjunta pelos 3 GTs. Eu vou voltar aqui, ó. Os 3 GTs têm essas outras 2 linhas cinzas bem fraquinhas, que eles também trabalham durante todo o processo. Os GTs alimentam todo o processo que é coordenado pela prefeitura, né? Então, todo mundo está dividido nesses 7 blocos, tá? Todos os grupos de trabalho. Então, a gente quer manter a coerência para que o trabalho seja coordenado entre todos os grupos de trabalho, tá? Então, no bloco 3, a gente vai discutir os princípios e as estratégias do plano, que é o mês de setembro e outubro. No bloco 4, a gente vai discutir o sistema de planejamento, que é o mês de novembro e dezembro. No bloco 5, que daí já é o ano que vem, é janeiro, fevereiro e inicinho de março. O bloco 6, desculpa, eu não falei o que é o bloco 5, são as discussões de indicações de propostas. É quando a gente vai começar realmente a fazer proposições para a revisão do plano. E o bloco 6 é a discussão sobre as propostas que já vão ter sido elaboradas tanto por nós quanto pela consultoria, pela coordenação técnica da prefeitura,
são essas reuniões do mês de março, abril e maio, tá? E o bloco 7 seria a avaliação da proposta para revisão do plano diretor mesmo. Então, depois, né, de todas as propostas serem debatidas, a gente vai consolidar e vai começar a discutir em cima da proposta de revisão mesmo do plano, que é os meses de final de junho, julho e agosto do ano que vem, tá? Eu sei que eu falei tudo meio rápido, isso aqui a gente já disponibilizou para vocês, né, e a gente pode disponibilizar o detalhamento de cada uma das reuniões que a gente está elaborando, ainda não está pronto, por isso que a gente resolveu não compartilhar tudo, assim, mas pelo menos dar uma ideia, né, de são muitas reuniões. Esse ano acho que são mais, deixa eu ver, 8, 12, são 15 reuniões, né, no total que a gente vai ter para debate, então são muitas, mas ao mesmo tempo são poucas para todo o tema que a gente tem que discutir, mais a elaboração dos processos participativos. Então, a gente queria trazer isso para vocês e trazer que temos uma ideia de, ao final de alguns blocos, por exemplo, o bloco de avaliação do plano, o bloco de discussão dos princípios e estratégias, a gente elaborar um seminário no qual a gente integre os 3 GTs que estão trabalhando as mesmas temáticas. Por exemplo, as discussões que vão estar acontecendo sobre a avaliação do plano diretor no grupo consultivo técnico vai gerar algum tipo de debate, de proposição. Aqui também, a Natália, por exemplo, hoje, ela está anotando todas as contribuições que vocês fizeram em relação ao primeiro debate que a gente teve. Quando a gente estiver discutindo alguma temática de avaliação do plano diretor, uma de nós vai estar sempre anotando as contribuições que nem a gente fez naqueles grupos de trabalho que a gente realizou no CMDUA no ano de 2020, se eu não me engano, né? Não sei se vocês lembram, eu sei que sempre estava, o Felisberto, o Adroaldo, o Gomes estavam, sim, sempre nesses grupos de trabalho, então a gente sempre anota as contribuições. No início da próxima reunião, a gente retoma, né, o que foi falado, confirma, né, se foi isso mesmo. Então a gente vai manter essa sistemática de anotar todas as contribuições, para depois, nesses seminários que a gente tem a ideia de fazer de fechamento dos blocos, a gente poder trocar com os representantes dos outros grupos de trabalho e poder ir criando corpo, digamos assim, né, no processo e nas contribuições de vocês dentro de todo o processo. Falei bastante, quero saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês têm alguma coisa a contribuir em relação a isso, se acham interessante, se acham muita coisa, se acham que tem que ser de alguma forma diferente. Alguém quer se manifestar? Todo mundo prestando atenção? Felisberto, obrigada. Jacão, vamos em ordem. Vou deixar o Jacão primeiro, eu já falei. Fala, Jacão. Boa tarde a todos. Tá? Eu estou com um problema de dificuldade de acesso, mas não estou conseguindo ligar a câmera, tá? Mas só contribuindo aí, ficou claro, né? Eu acho que o Felisberto, o Emerson e o Chico resumiram muito bem as dificuldades que a gente tem nas regiões hoje de fazer reuniões, né? Endosso completamente as palavras deles aí, né? Acho importante importante essa colocação, Renata, que tu colocasse, né, dessas anotações que foram feitas lá no passado para a gente poder resgatar isso. Tem muito trabalho pela frente, 15 reuniões não é coisa muito fácil, né? Mas é isso, eu acho que está bem claro nesse teu diagrama todo, esse teu cronograma de reuniões, como é que vai funcionar, tá? Era isso por hora. Obrigada. Pode falar, Felisberto. Eu estava pensando aqui, Renata, tá? Nós tivemos uma leitura lá em 2019, né? E o objetivo dessas etapas é fazer uma nova leitura ou uma releitura, né? Talvez uma complementação dessa leitura, eu diria. Só deixa eu terminar o raciocínio para que senão eu tenho uma certa idade e acabo perdendo o foco depois, tá? Brincadeira à parte. Não, assim, eu penso assim, ó, lá houve uma leitura e houve uma interpretação e tem que ser devolvido. Então,
Então, eu acho importante haver essa devolução para que a gente possa... Não, porque é contraproducente a gente já ter apresentado uma proposta lá que foi aceita, foi elaborada, tem os mapas, tudo, e a gente não possa trabalhar sobre os mapas. Eu acho que a gente pode avançar algumas etapas, né? Naquele momento, em 2019, mais aquilo que nós fizemos, aquela oficina lá no prédio da Secretaria, foi importante para que a gente fizesse uma leitura pelos conselheiros das regiões. E ali se agregou várias coisas, né? Tem um material farto, foi feito os mapas, né? Alguns mapas a gente conseguiu ver, mas não conseguimos. Teve algumas reuniões na Secretaria, tentamos fazer algumas reuniões com os conselheiros, né? Então, é importante a gente ter esse material para nós, né? Se pudesse ter esse material assim para nós, os conselheiros, para que a gente pudesse também, independente das reuniões que a gente faça, a gente disponibilizar para nossas regiões, né? Felisberto, Então, só talvez eu não... Pode falar. Fala. Não, talvez eu não me fiz entender, porque assim, ó, primeiro, o material está disponível no site, conforme a gente já comentou com vocês. Todos os mapas, todas as análises, está tudo no site do Plano Diretor. Posso até mandar novamente o link lá no nosso grupo que a gente criou aqui para as reuniões do GT, tá? Eu entendi isso, eu sei que está lá, Renato. Só que nós precisamos conversar sobre aquilo que está lá. Sim, então, vou continuar meu discurso. Tá bom. Esse primeiro evento de exposição de abertura, que a gente está chamando de diagnóstico POA 2030, é esse momento que tu está querendo. É o momento que a gente vai apresentar todos os mapas e a gente vai perguntar, é isso mesmo? Precisamos complementar esse diagnóstico que foi feito lá em 2019? Então, a gente chamou de exposição de abertura, exposição nas RGPs, porque a nossa ideia é expor mesmo os resultados, tá? Dentro desses eventos, expor os mapas, expor os informes que a gente colocou ali, que dão, tipo, porcentagem de cada uma das contribuições, o que foi mais pedido numa região ou em outra, né? Colocar isso de forma bem explicativa para que isso fique claro e possa ainda ter outras contribuições em cima daqueles assuntos que a gente trabalhou, tá? Por isso, assim, primeiro eu queria expor esse cronograma e segundo, eu quero mostrar para vocês a nossa ideia mais detalhadamente desse evento, que era o terceiro momento dessa reunião, que eu quero debater com vocês se vocês acham interessante o que a gente pensou ou não, tá? Então, assim, eu vou só finalizar o assunto dos blocos de reuniões, que são esses, eu me reinscrevo, então. Hã? Tu te reinscreve? Eu me reinscrevo, tá? Tá. Então, eu vou querer finalizar esse assunto dos blocos para depois a gente discutir esse evento, que é bem o que tu tá querendo, tá, Felisberto? Que são as nossas... São exposições devolutivas, digamos assim, né? A gente criou esse nome de diagnóstico porque a ideia é que ele feche o diagnóstico das comunidades, unindo, né, as oficinas de 2019 com as atuais contribuições que virão. Mas a gente ainda está pensando que talvez tenha que ter o nome devolutiva dentro desse nome, assim. Estamos pensando qual é a melhor nomenclatura do evento possível, tá? Mas, então, pode falar de novo, Felisberto, e aí quem mais quiser contribuir sobre o tema do cronograma de reuniões, para que depois a gente possa adentrar o tema do evento, do primeiro evento, esse das devolutivas. Não, é bem rápido, viu, Renato? É assim, ó, fazendo uma complementação sobre aquilo que eu estava tentando, e eu acho que nós fechamos a proximidade, a convergência nas nossas colocações, tá? Isso eu fico satisfeito nesse aspecto, que é importante haver essa convergência. Só que há alguns projetos que vão alterar a região, principalmente no centro histórico, certo? Na região do centro histórico. Vão ter várias intervenções no município, inclusive alguns empreendimentos, que vão alterar vários fatores, né?
de mobilidade, de urbanização, de uma série de coisas, tá? Eu quero resumir bem rápido isso, tá? Só que também tem, ao mesmo tempo, né, o que foi apresentado em 2019, que era uma leitura que foi feita naquela época, sem a intervenção atuais que vão ser feitas. Então, vai ter uma nova realidade no centro histórico. Eu falo centro histórico, mas é no quadrilátero, inclusive na orla, né? Então, há uma acessibilidade, um aumento de acesso à região centro, então se alterou aquela avaliação que nós tínhamos lá em 2019. Né? Desculpe se eu estou me atendo à região centro, mas é importante para que a gente possa nos entender também. Né? Mas é isso, né? Eu não vejo incompatibilidade nas nossas posições, certo? É apenas um complemento, eu acho que isso é importante, e quero agregar esse fator para que a gente pense sobre isso também, né? A gente vê que vai haver um impacto muito grande, já está havendo, a Borges de Medeiros já está fechada em trecho dela, certo? Então, há uma alteração na dinâmica que em 2019 não havia. Então, são vários fatores que mudam um pouco aquele diagnóstico. Então, vai ter que haver complementação. Era isso, obrigado, Renan. Sim, eu concordo contigo, Felisberto. Acho que, claro, vai ter que haver complementação. Acho que uma coisa bem importante é que o centro está sendo extremamente monitorado, né, por todos nós, visto que, né, teve o projeto de reabilitação do centro histórico. Uma das premissas do projeto é que tenha constante monitoramento. Essas intervenções são numa escala diferentes da escala do plano diretor, né, um pouquinho diferentes. Claro, o plano diretor trabalha na escala mais macro, mas a gente vai estar, com certeza, monitorando tudo que está ocorrendo, e eu acho que esse processo vai sendo incorporado na revisão do plano, né? O centro, ele vai ser revisitado, digamos assim, esse projeto do centro vai ser revisitado no processo de revisão. No momento que a gente estiver fazendo a avaliação do plano diretor, a gente vai estar reperguntando, digamos assim, o plano foi efetivo ali no centro, para o centro histórico, né? O que foi previsto para o plano foi executado? Esse novo projeto veio para tentar suprir alguma necessidade ou não? Ele está funcionando até agora? Está sendo... Claro que eu acho que, assim, até a gente terminar o processo, não vão ter muitas grandes modificações substanciais, que é o processo, a princípio, a gente termina no meio do ano que vem. Mas já está sendo sentido no dia a dia, eu entendo, claro, essas modificações do quadrilátero. Então, eu acho que concordo contigo, a gente vai ter que ir monitorando, isso vai entrar dentro do diagnóstico também, né? Então, estou de acordo, concordo contigo, acho que muda, claro, acho que para todas as regiões mudou, de 2019 para cá, a pandemia mudou muita coisa, né? Mudou muitas dinâmicas, mudou e ainda segue mudando. Pode falar, Gomes. Pois é, eu vou fazer um registro também dessa expectativa que eu tenho em relação ao centro, porque é isso que foi promovido pela administração atual, não é um elemento clássico, digamos assim, do urbanismo, né? Tu fazer eu vou usar esse termo, não gosto muito dele, mas eu acho que é o que mais se apropria do momento. Esse fatiamento, né, de intervenções urbanas consideráveis, né? Como é que isso vai funcionar no momento de uma revisão de plano diretor? Não é, com certeza não é uma medida clássica de urbanismo, não é mesmo, não é, tanto que a primeira vez que eu ouvi isso, eu fiquei meio chocado, mas isso aqui não acontece. E a primeira vez que a gente ouviu isso, vocês vão lembrar, quem falou foi o Marquesan, Nelson Marquesan. Como o governo dele não operou praticamente quase nada, não se teve o efeito disso. Mas o Marquesan saiu falando no início, lá, quando nós falávamos em revisão do plano diretor, ele veio, deve ter ouvido de alguém a história, não, fazer um fatiamento, vamos fazer o plano diretor por partes e não sei o quê. Meu Deus do céu, os urbanistas do mundo devem estar picando nos seus túmulos aí nesse momento, né? E aí agora o governo que é mais é pragmático, né? A gente não pode
é um governo muito objetivo, esse governo do Belo. Na prática, ele está colocando essas questões, ele está conseguindo levar essas questões, e eu tenho muita curiosidade de saber como é que isso vai repercutir lá na frente, né? Quando se estiver discutindo a cidade como um todo, e respeitando as suas particularidades, evidentes, das regiões, etc., mas, ao mesmo tempo, intervindo com ações importantes que já determinam a nova configuração de plano diretor, como se fosse, né, no centro da cidade, né? Então, de uma maneira geral, eu como arquiteto curioso e gostando da matéria, estou muito realmente curioso para ver como é que isso vai se comportar e vai sair uma nova história disso aí, porque isso não é clássico na literatura do planejamento urbano, né? Como é que isso vai... Se estamos fazendo um case ou se vamos dar com os burros na água e criar umas confusões aí na frente. Na verdade... Mas uma novidade é uma novidade. Na verdade, Gomes, não é um elemento clássico de planejamento urbano, mas é um elemento moderno, eu diria, porque isso vem acontecendo, a gente se inspirou, né, nos planos de pormenor e nos planos setoriais que existem em diversos outros países, que detalham, né, regiões da cidade que têm características específicas. Foi por isso que isso ocorreu no centro e no 4º distrito. E a ideia é que esse plano diretor possa possibilitar, essa revisão do plano diretor, possa possibilitar esse detalhamento de territórios modelo, que foi o que a gente apresentou na semana retrasada, né, 15 dias atrás, aquela apresentação que a Patrícia, que eu e a Vanessa, que acho que fizemos, né, a Patrícia não fez aqui, mas acho que ela fez no outro grupo de trabalho, e que eu acho que a gente pretende fazer no conselho também, porque ainda não foi feita. A ideia é justamente que o plano diretor atual parta para esse tipo de estratégia, tá? Claro que nós temos um planejamento macro de cidade, né, que é o que o plano diretor tem, um planejamento estratégico e macro, mas a ideia é que ao longo do tempo a gente consiga fazer esse detalhamento de toda a cidade, não só do centro histórico, não só do 4º distrito, mas de cada parte que eu não sei se a gente ainda não tem dimensão de que se é por região de planejamento, se é por bairro, se é por que tipo de divisão de território a gente vai fazer. Mas a ideia é que a gente identifique tipologias dentro da cidade, né? E que a gente possa fazer esse detalhamento por toda a cidade, porque é a forma que a gente consegue ter mais efetividade, porque o plano diretor, ele dá estratégias gerais, o atual, né? Ele dá estratégias gerais e faz a regulamentação do lote privado. Então, o que a gente quer é essa costura entre como que as estratégias vão se materializar no território. Então, o que a gente entende, o que a gente tem pesquisado e o que está nos levando a pensar, né, todo o processo, é que sim, a gente precisa baixar um pouco a escala dentro do plano diretor, do zoneamento, de tudo isso. Então, não é um case, né, isso acontece em diversos outros países e lugares, e a gente pretende estudar melhor, né, durante todo esse processo, trazer essa consultoria para nos apoiar nesse processo de decisão e de elaboração de propostas de como que isso vai acontecer, mas a ideia é que isso siga acontecendo, mas sem perder a diretriz macro de cidade. Não, eu entendo. O que eu coloco assim como novidade é essa coincidência, de dar essa coincidência que está ocorrendo uma revisão do plano diretor e tal. É claro, eu até no início, quando se colocou a questão do fatiar, eu não entendi como fatiar, eu entendi como programa de governo. O programa de governo, bom, vamos resolver o 4º distrito, que nunca se resolveu, né? O 4º distrito, o projeto Bonami não chegou nem no conselho, nunca nos apresentaram o projeto que a URGS fez, tal, naquela época. Ou seja, as coisas andam com muita dificuldade de acontecer, né? De repente agora está acontecendo, tem uma lei, está na Câmara de Vereadores e tal, e etc, etc. Como é que as coisas... E é evidente que a cidade toda está esperando isso, que outros lugares também recebam, digamos, essa lupa, né? E ali se desenvolva algum projeto tão especial, como foi o caso do 4º distrito, como está sendo a questão do centro histórico e tal. Gomes, a minha curiosidade é como é que isso vai interagir com a discussão, a revisão do plano diretor para o centro.
né? Tá, eu não quero cortar, eu não gostaria de cortar a discussão, mas eu vou ter que cortar, tá, essa discussão, porque eu acho que a gente vai discutir isso nos próximos momentos, que eu acho que hoje é muito importante que a gente exponha para vocês a ideia do primeiro evento, tá, porque tá em cima, assim, da hora, a nossa ideia é fazer ele daqui a um mês, então eu acho que a gente ainda precisa discutir bastante sobre ele. A gente vai discutir muito sobre essa temática. Claro que no momento que a gente revisar as estratégias e princípios do plano, a gente vai ter que revisitar esses projetos que foram feitos agora para o centro e para o quarto distrito, tá? Uhum. Então, é neste formato, digamos assim, que a gente vai trabalhar. A gente vai voltar para o macro do plano diretor e depois a gente vai retornar para o detalhamento, que em vez de fatiamento, eu acho que seria mais interessante falar em termos de detalhamento do território, tá? Mas que eu entendo, tá? E eu garanto, digamos assim, que esse detalhamento que foi feito pela diretoria foi baseado no plano atual, tá? Então, no momento que a gente rever o que está no plano atual, a gente vai rever esse detalhamento de territórios. Então, vou passar para a próxima etapa, tá? Não queria cortar, mas eu acho que vai ser importante a gente falar dos próximos passos, tá? Então, sobre o evento número 1, que é esse evento aqui, ó, do diagnóstico POA 2030, eu vou só acender a luz aqui, tá? Porque tá ficando escuro e eu não tô enxergando direito, só um momentinho. Então, eu vou passar aqui para vocês a nossa ideia sobre esse primeiro evento, tá? Qual é a ideia? A ideia é ser a devolutiva das primeiras oficinas temáticas territoriais. E como que a gente imaginou? 2 eventos, 2 momentos, digamos. Um evento de abertura e um momento de ida às 8 regiões de planejamento mais ilhas, tá? Isso, a nossa ideia é realizar em agosto e setembro de 2022. Então, qual é o formato que a gente está propondo e está querendo aqui debater com vocês? Uma exposição interativa. Então, a nossa ideia é apresentar o resultado das primeiras oficinas em formatos de painéis, mapas, banners, imagens computacionais, contando com o suporte dos técnicos para esclarecer quais foram os resultados obtidos dessas primeiras oficinas de 2019 e coletar as contribuições da sociedade em cima desses resultados, tá? Então, a nossa ideia é que seja um evento para todas as faixas etárias, que possa ser, né, visitado por diversas pessoas. A ideia é que um evento que não é uma oficina propriamente dita, em que a gente vai ter que se debruçar, sentar sobre os mapas, mas que seja uma exposição interativa que possa maximizar a interação com o público e garantir as impressões da comunidade a partir dessa exposição. Então, o que a gente imagina? A gente imaginou dividir essa exposição em 3 partes, tá? Uma etapa que trata do plano diretor em si, porque a gente está retomando a participação, certo? Então, a gente quer retomar explicando exatamente do que trata o plano diretor, qual é a importância do plano diretor, por que a gente está revisando ele, qual é o impacto dele na vida dos cidadãos, né? Como que a cidade é dividida, a gente quer detalhar tudo isso, voltar um pouquinho, né, um passinho atrás, porque, claro, a gente já falou sobre isso lá nas oficinas, mas a gente quer voltar um passo atrás para deixar todo mundo na mesma linha de raciocínio, digamos assim. Explicar sobre as representatividades, né, sobre os representantes das regiões de planejamento, sobre o conselho, para que todo mundo esteja, digamos assim, na mesma linha de raciocínio. Daí, o segundo é mostrar como será a retomada da participação, a programação, quais metodologias que a gente pretende usar durante o processo, disponibilizar todos os canais de comunicação e, por fim, fazer as devolutivas, né? Mostrar como foi o processo das primeiras oficinas temáticas territoriais em 2019, quais foram os dados obtidos, quais foram as análises, né, feitas pela coordenação técnica a partir dos dados obtidos, para que a gente tenha a contribuição em cima desse resultado que a gente conseguiu nos eventos de 2019.
Então, assim, esse primeiro evento de abertura, a gente pensou em fazer na Câmara dos Vereadores, tá? A ideia é que seja dia 6 de agosto, exatamente daqui a um mês, que tenha uma primeira apresentação, que tenha a presença do prefeito, que seja, né, digamos assim, uma abertura mesmo dos eventos de participação depois da pandemia. Vai contar com muitos técnicos, a gente botou o mínimo de 12, né, para que a gente possa realmente conseguir expor todos os resultados da melhor forma possível para todos. E, num segundo momento, levar essa exposição para as regiões de planejamento, que também a gente possa ser um evento, digamos, que dure uma tarde, né, que a gente fique ali disponível para diversas pessoas passarem pelo evento, que seja nas escolas, que seja bem inclusivo, e que uma coisa que a gente pensou, é uma exposição, certo? A gente vai expor um dia nas regiões de planejamento. A gente pensou que esse material pode ser disponibilizado para os conselheiros e que os conselheiros possam fazer outras exposições nas suas regiões, porque a ideia é que o material seja bem autoexplicativo, tá? Então, digamos, o Adroaldo, a gente vai fazer essa exposição no bairro Farrapos. Daí a gente sabe que o Adroaldo tem bastante contato com o pessoal do São Geraldo. A gente quer que faça também a exposição aqui. Daí o Adroaldo vai falar com a gente vai, né, deixar o material disponível com ele vai poder organizar uma segunda exposição, se ele quiser. E se ele quiser no bairro de Higienópolis, também vai poder fazer. Então, a gente quer fazer materiais duráveis e autoexplicativos para que todo mundo tenha acesso ao que foi elaborado, né, nas oficinas de 2019, e que possam contribuir em cima disso através dos canais de comunicação no futuro, assim. Então, essa é a nossa ideia inicial, e além disso, a gente quer fazer uma consulta pública online nos moldes do que a gente fez para o centro e para o 4º distrito, que também está baseado nessas temáticas que a gente trabalhou nas oficinas de 2019. Eu botei o link aqui na apresentação, que eu já enviei para vocês, porque a minha ideia era solicitar que vocês entrem no link e façam um teste se essa consulta está interessante, está fácil de responder, se vocês acham que poderia ter algum outro tipo de pergunta, se as perguntas estão boas. Tipo assim, a gente quer que vocês trabalhem junto com a gente na formulação dessa consulta, porque ela é para ser bem compreensível e acessível a todos. Então, a gente colocou o link disponível, ela não é disponível para toda a população ainda, tá? É só para vocês, conselheiros das regiões e demais conselheiros do conselho, para que façam suas contribuições para a elaboração da consulta, tá? Ela ainda não é aberta ao público. Então, assim, eu tentei falar meio rápido para dar tempo de a gente discutir, porque são 5h20, e eu queria discutir ainda com vocês o que vocês entenderam dessa minha exposição, e se vocês acham que é interessante, se contempla, principalmente ali o Felisberto, que estava questionando como é que vai ser essa devolutiva das oficinas, se vocês têm sugestões, podemos abrir para a discussão agora. Falei meio rápido? Pode falar, Felisberto. Ainda bem que o Felisberto sempre me responde. Não, é a índole participativa, viu? E contributiva. Não, assim, eu acho que essa questão do evento do dia 6 de agosto, acho importante. Fiquei com uma dúvida. Será sobre 8 regiões de planejamento, não será sobre uma região específica, é isso? Se eu entendi. Tá? Sim. Vai ser, e depois aquele outro evento, aí sim vai ser nas regiões. Isso, daí a gente detalha os resultados para cada região. Então, eu queria perguntar, uma pergunta, se haverá esse diagnóstico por região, todas essas devolutivas, se pode ter um material impresso sobre isso. Sim, essa é a ideia. A ideia é que essa exposição interativa seja feita na câmera de forma a
disponibilizar o resultado num nível de cidade, mas depois, da mesma forma, ter esses materiais impressos para que vocês, conselheiros, fiquem com esse material e possam disponibilizar, inclusive, em outros locais, não só no momento da exposição que a gente fizer. Só para não monopolizar, eu quero fazer mais um questionamento, tá? Tá. Tu falaste que não poderá ser trabalhado no diagnóstico que foi feito na leitura, certo? Eu queria entender por quê. Se nós tivermos pandemia nesse meio tempo, eu não falei isso. Ao contrário, eu falei que a gente vai pegar esse resultado e vai trabalhar em cima dele. Não vai ser uma oficina propriamente dita, mas a gente vai ter espaço também para contribuições a partir dessa apresentação que vai ser feita dos diagnósticos. Isso pode ser naquele segundo momento ali. Sim, no momento daí das regiões de planejamento. E a gente pode ter mais de uma daquelas reuniões nas regiões, é isso? A nossa ideia é que sim, que esse material fique com vocês, conselheiros, para vocês disseminarem. Eu tenho uma ideia de fazer umas 5 nas regiões. Porque nós Acho temos maravilhoso. bairros, né? Então, É bem essa a ideia, Felisberto. Tá bom. Obrigado. Obrigada. Ângela? Posso fazer uma colocação aí? Pode, a professora Ângela tinha levantado a mão. Eu estou tentando abrir consegui aqui, o mouse estava me sacaneando. Eu queria fazer uma pergunta exatamente sobre essa tua palavra interativa, tá? Porque é possível, aí eu não sei, tem um mês, o tempo é curto, mas eu tinha pensado aqui, o despertar, né, do que tu me falaste, eu imagino que a gente deve ter bastante imagens, né? A gente poderia trabalhar quase que numa lógica de jogo, assim, entende? Onde poderiam ter televisores, aí tu escolhe o tema que tu quer olhar, e aí as imagens apareçam tipo um quebra-cabeças que tu vai montar, e aí pode... Entende? Eu tinha pensado fazer uma coisa bem interativa mesmo, que faça com que as pessoas se sintam atraídas para ir olhar, tá? E que seja algo que encha os olhos das pessoas para que esse resultado seja também interessante para mostrar. Mas eu não sei também até que ponto, porque senão a palavra interativa acaba não sendo interativo, né? Acaba sendo só uma exposição. Sim, a nossa ideia inicial, assim, quando despertou, assim, essa ideia de ser uma exposição interativa é justamente essa, assim, que a gente consiga realmente que as pessoas interajam com os resultados que a gente tem para mostrar. Isso. Claro, o que a gente tem de estrutura são outros 500, né? Mas a gente ainda imagina alguma coisa de vídeo, tá? A gente imagina alguma coisa de banners, painéis, totens interativos. A gente está nesse processo de elaboração, justamente, assim, e de verificação de possibilidades de execução, tá? Então, o interativo de início, né, é que as pessoas realmente vejam, tem um mapa aqui, porque nas oficinas de 2019 a gente perguntou sobre os pontos de referência das regiões, tá? Que eles são elementos da estruturação urbana de cada uma das regiões. Então, assim, a gente vai expor esses pontos de referência. São esses mesmos os pontos de referência? Existem outros? A pessoa que vai olhar para a exposição vai poder contribuir? Não! Vai poder, por exemplo, riscar o mapa. Aqui também tem um ponto de referência. Digamos que pode ser riscar o mapa, pode ser colocar um post-it, pode ser... Estamos pensando nas diversas formas de interação com esses mapas. Mais ou menos tecnológicas. Mais ou menos tecnológicas. Tudo depende da nossa possibilidade. Tá. Mas sim, a ideia é justamente essa. Ideias, eu me voluntario aí para a gente fazer uma coisa legal. Adoro essa parte de inovação aí, me atrai bastante. Tá, seria maravilhoso contar com a tua metaverso, assim. Eu acho que a gente não chegaria, Felisberto, no metaverso, tá? Mas pelo menos... Na realidade
virtual, tá bom. Isso, mas é que daí a gente precisa de um certo tempo para programar esse metaverso, né? Foi boa a Mas apresentação, eu me lembrei muito disso também. mas eu pensei assim em jogos, por exemplo, exatamente se tu está falando de pontos, né, de referência, então, sei lá eu, de conectar o que é com a região, tá? E aí do lado tem assim, faltou algum, entende? Uma coisa bem interativa mesmo, que talvez uma televisão, um computador, coisa do gênero já resolva. Sim, eu acho que a gente pode pensar, sim, em estratégias mais tecnológicas, mas também a gente pode pensar em estratégias não tão tecnológicas, mas que sejam bem efetivas, assim, né? Não, tranquilo, para a gente tranquilo. escolher, porque, claro, a gente vai ter que ir a cada uma das regiões, né, com essa exposição. E, além disso, a gente quer que os conselheiros possam levar essa exposição para outros pontos da região. Então, o ideal é que a gente consiga fazer um método replicável facilmente, tá? Uhum. Então, acho que a gente então pode aí já a pensar tecnologia já complica um pouco. Não, acho que, por exemplo, no evento de abertura, que a gente fala da cidade como um todo, que é um evento talvez com uma estrutura um pouco maior, né, que é esse evento da Câmara, talvez possa ter uma espécie de interação mais tecnológica. E aí a gente pensar de uma forma efetiva, talvez não tão tecnológica, para levar para as regiões. Acho que eu estou abrindo aqui para a gente justamente discutir em cima disso, assim. E também trazer a realidade, assim, pra gente também não... Claro. Porque eu já queria que fosse um negócio no cais, que a gente, né, tivesse uma mega estrutura, tipo aquela exposição ali do Van Gogh, eu acho que teve, que tinha, tipo, mega telões e tal, não sei o que mais. Tá, a gente tem que voltar pra nossa realidade. Quando a gente começou a pensar, foi nesse sentido, assim, bem... Pensando no metaverso também, que é a realidade. Sim, podia ter os óculos, a gente ia botar os óculos e entrar dentro da região. Um dia a gente vai ter isso, Felisberto. Mas, por enquanto, acho que a gente pode ir pensando juntos em formatos efetivos, né? Para essa exposição. Até que eu coloquei algumas imagens, né? Que são de painéis mesmo. Até tenho outras que eu recolhi, assim, de exposições justamente sobre planos diretores, mas, assim, ali as pessoas estão desenhando, né? Em cima de algum mapa, de algum desenho. Algumas são bem estáticas aí, né? A maioria que eu coloquei que são bem estáticas, mas as que a gente pesquisou tinham algumas interativas. A nossa ideia é que lá na exposição tem um totem para responder a consulta pública, né? Também. Então, o mais tecnológico possível dentro das nossas limitações. Dentro do possível. Dentro das nossas limitações. Tá ótimo, mas o Emerson queria falar também. Ai, muito obrigada, Ângela. Eu vou falar contigo, eu tenho que te responder, né? Como eu tinha falado no início da reunião. E aí eu te respondo e a gente continua conversando. Vai ser muito importante para nós a tua contribuição. Quer falar, Emerson? Pois, sim. Em relação, acho que ficou bem entendido em relação à apresentação dos resultados, né, do diagnóstico que foi elaborado junto às regiões. Acho que está bem entendido essa parte, com a possibilidade de complementação durante a nova discussão. Tá? A apresentação de abertura, eu não sei se hoje já a Secretaria já tem uma apresentação do que vai ser apresentado nesse dia, no dia 6. Se você já tem já um modelo para apresentar para nós, entendeu? É para a gente não, mas a ideia é trazer antes para vocês darem uma olhada, mas a gente ainda está bem engatinhando assim na elaboração. Acho que quando a gente tiver ela um pouquinho mais estruturada, a gente pode trazer, sim. Sim, dentro do que foi abordado aí, do que foi levantado, acho que já dá para ter uma noção, né, do que dá para se criar. Né? Mas acho que está bem entendido, né, como é que vai se propor, né? Minha preocupação maior é fazer com que as regiões de planejamento entendam, né, todo esse sistema e se apropriem dessas informações, né? Porque informação é o resultado, né, que pode se ampliar junto à cidade. Então, uma coisa que a gente pensou, Emerson, como a nossa ideia é fazer essas exposições em escolas, tá? Por diversos motivos. Uma para também chamar um público bem diverso, que chame público também de pais, público mais de crianças, porque a gente acha que as crianças também podem contribuir muito, né, para o processo.
mas também que, de repente, a gente possa deixar a exposição por algum tempo nas escolas, sabe? Porque a ideia é que a gente não mostre, assim, só o mapa. Que a gente mostre o mapa e que nesse mapa tenha toda uma descrição de forma bem acessível sobre quais foram os resultados encontrados e como que a pessoa pode contribuir com mais resultados. Então, é um desafio, né? Claro, porque é isso que a gente estava comentando ali com a professora Ângela, mas seria bem interessante se a gente pudesse deixar essa exposição e deixar na mão dos conselheiros para que eles pudessem levar a exposição para outros lugares também. Com esse nessa intuito. nessa questão virtual, como é que vai ser feito também para aquelas pessoas que não vão participar das oficinas e queiram opinar ou queiram dar sua participação virtualmente? Justamente por isso que a gente colocou essa questão da consulta pública, né? Que eu queria pedir, por favor, para que todo mundo que está aqui na reunião acesse esse link aqui. Eu mandei ela no e-mail e eu mandei ela no grupo que a gente tem do WhatsApp. E se alguém mais quiser, vou até... o chat não está funcionando, né? Mas depois eu disponibilizo por e-mail também o meu telefone, daí eu posso mandar pelo WhatsApp para quem não conseguiu acessar. Mas é bem fácil, né? Também o endereço ali, quem quiser copiar. Pode mandar para mim, viu, Renata, que eu não consegui acessar. Tá, eu vou mandar ali no grupo também. Para que vocês acessem, porque a ideia é que essa consulta seja a forma de participação de quem não vai poder estar presente em nenhum evento. Não poderia ser criado um aplicativo? Nós temos a Procempa aí, criar um aplicativo para fazer essa inscrição aí. Coisa tão simples hoje em dia, criar aplicativo. O pessoal cria aí. Parece ser muito simples, né, Emerson? Mas aqui tudo é muito complicado. Que link, às vezes, o pessoal não se empolga, né? O aplicativo tu baixa, tu tem ali, tu tem acesso a todo momento, né? O link é uma coisa meio esporádica, né? Sim. Pessoal, desculpa, eu peço licença, o chat não está funcionando, eu ia me despedir, eu tenho outra reunião agora, nos vemos na próxima reunião. Um abraço a todos. Obrigada. Tchau. 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 Emerson, assim, ó, a questão de criar um aplicativo, acho até bem interessante. A gente, temos o canal atual, que é o nosso site, né, que a gente vai colocar todo esse cronograma que eu estou apresentando para vocês lá. O link da consulta vai ficar disponível no site também. Ele não está disponível, eu vou frisar aqui, porque ele ainda não é um link aberto a todos, tá? É um link para a gente construir junto essa consulta que vai ir a público no futuro, tá? Então, vai estar no site, a gente vai colocar nas redes sociais no momento oportuno, né? Vai ter QR Code, vai ter toda essa divulgação do link da consulta no futuro. Acho bem legal a ideia de aplicativo, a gente já está anotado aqui, tipo um aplicativo para revisão do plano diretor, em que a gente possa ir alimentando ali, vou pesquisar a possibilidade, acho bem legal. E acho que seria bem interessante, assim, mas vou pesquisar as possibilidades, tá? Quem mais? Estão todos muito quietinhos nessa reunião hoje. Mas ninguém quer falar? Nós já chegamos, né, no limite da nossa reunião, são 5h35. Peço, por favor, então, que eu vou enviar no grupo do WhatsApp esse link da consulta. Acho que, conselheiros, se puderem, por favor, convidar os outros conselheiros a participar, tentar explicar direito, porque esse link do Microsoft Teams é bem chatinho mesmo, né, de entrar. Mas é o melhor jeito que a gente tem para gravar até agora as reuniões, tá? Então, eu peço que vocês convidem os outros conselheiros a participar, expliquem, de repente, tentem dar um auxílio. Eu posso também dar um auxílio para que compareçam às reuniões. E aí a gente pode ir conversando pelo grupo de WhatsApp ou pelo e-mail. Os canais estão abertos, tá? Renata, me lembrei. Diga. No dia 6, nesse evento da Câmara, na Câmara de Vereadores, os conselheiros das regiões vão poder se manifestar ou não? Sim. Há uma ideia sobre isso? Sim, eu acho que a gente pode pensar, assim, num momento de
nessa apresentação de abertura de manifestação dos conselheiros das regiões. Acho uma boa. Eu acho que poderia até fazer um vídeo, né? Para cada conselheiro, né? Titular, ou os 3, não sei. Pode ser. A nossa ideia é fazer uma abertura, né, da exposição ali no plenário Otávio Rocha. Então, também tem o espaço dos conselheiros nessa abertura, né? Que eu acho que daí ao vivo... Vai estar um monte de pessoas, então isso publiciza quem são os conselheiros das regiões, né? Então é importante essa divulgação, né? E a participação dos conselheiros. Obrigado. Gente, desculpa aqui, eu vou encerrar a reunião, já que eu entendi, Felisberto, concordo, acho que é importante que todos participem nesse dia e se manifestem, e a gente anotou essa contribuição, acho que é importante, e aí eu vou trazer na próxima reunião um redebate desse evento, espero que tenham mais conselheiros presentes para a gente disseminar mais essa ideia e discutir e construir mais o evento junto com vocês e trazer o que já tiver mais elaborado, assim, digamos que a gente está já pensando um pouco nos materiais e tal, o que for sendo construído eu vou trazer para a gente debater. Então, combinado? Um abraço, obrigado. Um abraço, boa noite, bom conselho. Boa noite. Obrigado, até mais. Obrigado pela presença. Boa noite. Boa noite, Adroaldo. Até daqui a pouco.